Primeira coisa, vocês olham aí e não há dúvida que essa válvula tem problema, certo? Você vê que o folheto anterior ultrapassa o folheto posterior. Então, o que interessa para nós, assim, entendeu? É, obviamente, verificar em termos do diagnóstico e da importância da lesão, ok? Ah, a classificação de Carpentier, ela é importante porque é uma das formas de a gente saber o que nós vamos fazer com o paciente. E o que eu tenho notado é o seguinte, fica muitas vezes difícil de você lembrar, tipo 1, tipo 2, tipo 3, A, B, mas é uma forma fácil de lembrar se vocês souberem que a classificação de Carpentier, na realidade, é apenas uma classificação de amplitude de movimento dos folhetos, coisa que a gente normalmente pensa que não tem nada a ver. Não, é somente a amplitude de movimento dos folhetos. Então, de 1 a 3, você tem restrições desse tipo de movimento, ou então um maior movimento. Repare, no tipo 1, por exemplo, entendeu? É quando existe o movimento normal. Então, a amplitude de movimento dos folhetos é normal. E quais são as patologias que aí teria? Teria se tiver, por exemplo, uma rotura do, ali do folheto e não das cordoalhas, por exemplo, entendeu? Ou endocardite bacteriana sem rotura de cordoalhas, esse negócio tudo dá uma amplitude de movimento normal para esses folhetos, certo? O tipo 2 já tem um aumento de amplitude de folheto. E aqui, quando é que nós vemos amplitude de folheto aumentar? Obviamente, em rotura de cordoalha ou então prolapso de válvula mitral. E o tipo 3 tem restrição de movimento. Uma restrição no tipo A, que é tanto na sístole quanto na diástole, e uma restrição no tipo B, que é somente na sístole. Então, fica fácil da gente lembrar tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3A e tipo 3B, certo? Tipo 3A na sístole e na diástole, tipo 3B apenas na sístole. Então, quando você lembra disso, é pura e simplesmente classificação de movimento, ok? Obviamente, nós temos de também ver se é uma regurgitação, uma lesão secundária, um problema secundário ou primário na válvula mitral. Secundário, obviamente, entendeu? Não tem, é devido a um outro problema e não especificamente na válvula. Como, por exemplo, nesse caso aqui, a válvula está passando do outro, o folheto passa do outro, certo? Então, é um Carpentier tipo 3B. Ok? A tipo 3B, por quê? Porque existe restrição de movimento quando existe restrição de movimento sistólico. E quais os casos em que existe restrição de movimento sistólico apenas? Por exemplo, se houvesse um problema de contração dessa parede aqui, que restringe o movimento durante a sístole, porque essa parede estaria, por exemplo, discinética ou acinética, e por isso esse folheto aqui seria puxado em outra direção, e, portanto, o folheto anterior estaria passando dele. Então, isso aí poderia ser, por exemplo, um problema secundário, por exemplo, a doença coronária, certo? Ou um Carpentier tipo 3B, com restrição de movimento sistólico. Isso é uma possibilidade, digamos assim. A possibilidade é essa que a gente podemos dizer que não existe essa possibilidade, tendo em vista por quê? Porque, obviamente, que aqui não existe uma área de cinética ou acinética, então, não parece ser uma restrição do movimento apenas sistólico disso daí, ok? Podia ser uma lesão primária, por exemplo, poderia ser um tipo 2, por exemplo, um aumento de amplitude desse folheto anterior aqui, seria, então, um problema primário na válvula, certo? E seria um Carpentier tipo 2. Uma maior amplitude de movimento seria por exemplo, se houvesse rotura desse folheto aqui, sendo a causa de passar do outro folheto posterior para dentro do lado esquerdo. Mas repare, se isso acontecesse, obviamente, essa borda aqui, desse folheto aqui, do folheto anterior, estaria revertida para dentro do ato. Não está revertida dentro do ato, portanto, indica que não existe esse problema aqui que nós estamos vendo. Já que ele não reverte. E se não reverte, não é esse tipo de problema. Obviamente, a outra seria uma lesão primária na válvula.
Então, seria uma lesão primária na válvula, um Carpentier tipo, por exemplo, 3A, ou seja, existe restrição, tanto sistólica e diastólica. É o que aparenta ser. Repare que, na realidade, entendeu? O que está acontecendo aqui é que esse folheto aqui tem uma restrição de movimento, tanto sistólica quanto diastólica, e é clássico de lesão reumática, certo? Ou a lesão reumática em que a lesão do folheto e também das estruturas subvalvar puxaram a válvula, puxaram esse folheto posterior de forma que o folheto anterior passa dele. Não é rotura de cordoalha porque ele não inverte. A ponta do folheto anterior não tem amplitude aumentada jogada para o lado de cá, entendeu? Não inverteu. Então, na realidade porque o folheto posterior foi puxado, ok? Então, isso é a razão disso daqui. Então, nós temos aqui essa possibilidade. A lesão, agora também, que nós vamos conversar muito em todas as outras situações, entendeu? É da regurgitação, a avaliação da gravidade da regurgitação. Nós iremos ver isso hoje, ok? A outra possibilidade, digamos assim, de apresentar ou não, entendeu? É apresentar a nossa experiência já em eco tridimensional. É algo que é relativamente interessante, como, por exemplo, aí, você vê uma válvula em que é possível notar e modificar a posição dela a partir de ecos tridimensionais dessa válvula, em que a gente pode mostrar que, na realidade, nós temos aqui, essa face aqui é a face atrial, ok? E vocês podem ver que ficou a lesão se projetando para dentro do lado esquerdo, ok? E mostrando, então, além disso, mostra que o folheto posterior está paradão, olha só. É algo interessante, digamos assim, mas que não acrescenta nada aqui para nós. Que interessa é o diagnóstico em si e a avaliação da gravidade. Então, isso aqui dá para ver qual é o tamanho de quanto da válvula está se projetando dentro do lado esquerdo, dá para ver qual a área da válvula, entendeu? Do folheto posterior, dá para ver todas essas informações que estão aqui, que não interessa para o nosso diagnóstico de ecocardiografistas clínicos, ecocardiografistas que vai diagnosticar a lesão. Interessa muito, olha só, a área, diversos dados, entendeu? Que nós, como ecocardiografistas clínicos, entendeu? De diagnóstico e de avaliação da gravidade, não interessa muito. E nós não iremos falar muito disso, entendeu? Isso vai ser mais... tem alguma coisa na nossa prática da cardiografia, na www.ecor.com.br, nos cursos online em termos de reabilitação mitral.